Quero convidar você a abrir comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 14. Nós damos seguimento nessa noite a uma série de sermões nesse trecho de Atos capítulo 14, versículos 8 a 20. Esse é o terceiro e penúltimo sermão dessa série. E peço que você acompanhe. E o título dela é Homens ou Deuses. Nós já aprendemos aqui para quem é a mensagem do Evangelho. Homens ou deuses. Mas também vimos quem pode pregar a mensagem do Evangelho. Homens ou deuses. Hoje a nossa pergunta é sobre quem é a mensagem do Evangelho. Homens ou deuses. Quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer de Atos capítulo 14, versículos 8 a 20, mesmo assentado, mas atento e reverente à palavra do Senhor, pronto para o ensino que Ele mesmo trará aos nossos corações. Atos 14, de 8 a 20, diz assim: Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, e quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Vamos orar? Senhor, nós lemos a sua palavra e queremos que o Senhor fala conosco através dela. Essa palavra, sozinha por si só, são só letras dispostas num papel. Mas pelo poder do teu Espírito, elas são a palavra do Senhor que fala conosco. O Deus vivo fala conosco através da palavra escrita. O Deus vivo fala conosco através de mim também hoje, seu servo, Pai, apesar de mim. Ministra o nosso coração, ministra o meu coração e o coração de cada irmão aqui que vem para ouvir a sua palavra. Que nós sejamos alimentados por Ti, sustentados por Ti, ó Deus querido, dia a dia. Essa palavra, Pai querido, possa trazer vigor para a nossa vida, desafio para a nossa caminhada, transformação para o nosso coração. Fala conosco, ó Deus, nos instrui, nos traz maturidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero lembrá-los então do contexto aqui onde acontece essa história. Se você já acompanhou os outros sermões, e você pode, se você não acompanhou, você pode acompanhá-los lá na internet, no canal do YouTube da nossa igreja, mas você já está familiarizado com o que acontecia aqui. Essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele organiza essa viagem não sozinho, mas com uma pequena comitiva, uma equipe que vai com ele, dentre eles, citado aqui no texto, Barnabé e outros que vão junto com ele. Ele passa por uma série de cidades, ele vai por Salamina, Antioquia, Icônio, Listra, que é a cidade onde nós vemos aqui, e depois que passa por Listra, no final do texto, nós vemos que ele vai para mais uma cidade chamada Derbe. Paulo, então, está passando por essas cidades, e existe um padrão
que sempre acontece por onde ele passa, ou geralmente acontece por onde ele passa. Ele e Barnabé chegam, anunciam o evangelho, as pessoas ficam maravilhadas, os judeus se incomodam, perseguem eles a ponto de querer até matá-los muitas vezes. Eles saem, vão para outra cidade, pregam novamente, as pessoas ficam maravilhadas, conhecem o evangelho, se arrependem, convidam eles para falar mais. Os judeus ficam incomodados, os perseguem, eles partem para uma nova cidade. Nesse roteiro aí de percalços, mas ainda assim de grande anunciação do evangelho, de muitas pessoas conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Cristo Salvador, experimentando então da graça salvadora de Cristo, eles chegam até Listra, essa cidade da região da Licaônia. Essa cidade de Listra, então, eles chegam, pregam ali e observam que logo na entrada tem um homem aleijado, paralítico, que sempre ficava ali. E esse homem é curado, ele ouve a palavra, e como acontece nas outras cidades, ele também fica maravilhado com aquilo, absorve aquilo para o seu coração, é alcançado pela graça de Jesus e salvo. E não só salvo da sua condição espiritual, mas o Senhor ainda lhe dá uma bênção. Desculpe. Lhe dá uma bênção dele ser curado. Ele é fisicamente curado da sua condição. Então, as pessoas daquela cidade, vendo aquela circunstância, ficam assustados, mas tão espantados, tão maravilhados, melhor dizendo, com aquilo tudo, que eles falam, esses homens são deuses, não são homens, são deuses no meio de nós. E eles então associam a imagem de Paulo e Barnabé com Júpiter e Mercúrio, deuses do panteão romano, que estão associados também com o panteão grego, Zeus e Hermes, deuses correspondentes. Nós falamos sobre isso na última mensagem, não vou me deter muito nisso, mas eles acham que eles são deuses. Eles acreditavam na cultura, então, greco-romana, que os deuses podiam se manifestar como pessoas e andar no meio do povo e fazer maravilhas. E eles falam, então nós vamos adorar esses homens, nós vamos fazer sacrifícios para eles. E eles organizam uma espécie de uma passeata rumo ao templo. Aquela cidade de Listra tinha um templo do deus Mercúrio, e eles vão em direção a esse templo para poder fazer, então, sacrifícios a Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé percebem o que está acontecendo, eles falam, não façam isso. Não façam isso, nós não somos deuses. Aliás, nós nem somos perto disso. Nós somos humanos como vocês, sujeitos às mesmas idolatrias que vocês, as mesmas loucuras, as mesmas coisas vãs que vocês. E aí, chega no trecho que nos interessa nessa noite, lá no versículo 15, que é a resposta, então, de Paulo a essa multidão que se mobiliza para poder fazer esses sacrifícios a eles, e diz, senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O trecho que nos interessa nessa noite, mais especificamente, são os versículos 15, 16, 17 e 18, que falam sobre o que é que Paulo e Barnabé anunciaram tanto nessa quanto nas outras cidades. O que é que eles estavam falando? Qual é a mensagem do Evangelho? Sobre quem é o Evangelho? Sobre Paulo? Sobre Barnabé? Sobre Júpiter? Sobre Mercúrio? Sobre quem? Sobre o povo? Sobre a cultura? A mensagem do Evangelho tem um alvo específico, tem um conteúdo específico, e nós precisamos saber disso, tanto para que esse evangelho faça sentido para a nossa vida, tanto para quando a gente for anunciar esse evangelho, nós não sermos enganados ou tentados a falar de tantas coisas, menos daquilo que de fato é o evangelho. E pode parecer muito simples essa resposta, e de certa forma ela é, porque eu posso adiantar para você, o evangelho é a boa nova de que Cristo Jesus é o Salvador. E talvez essa resposta para você não seja nova, você já deve ter ouvido isso. E fala, então, pastor Lucas, pode encerrar a mensagem por aí, vamos para casa, ainda dá tempo de pegar o final do Fantástico. Né? Mas não, tem coisas importantes para nós desenvolvermos aqui. Se fosse tão óbvio assim, eu confesso para você que eu não ia gastar o meu tempo aqui. A gente ia se preocupar com outras coisas, mas não é. Não é, e não é óbvio, não porque a gente não sabe, mas porque quando chega na hora da prática, existe um ruído muito grande que a gente faz na anunciação do evangelho. E quando eu digo nós, eu não quero colocar só sobre os irmãos, mas eu também como pastor, eu também como parte de liderança de uma igreja, muitas vezes a gente quer tanto enfeitar, quer tanto colocar coisas, ou quer tornar ele palatável, quer tornar ele tão mais interessante, como se o evangelho por si só não fosse suficiente, que a gente fala de tudo, menos do evangelho de fato,
da sua essência, do que é realmente o Evangelho. Então é preciso que a gente fique preso, seguro, amarrado, o que é verdadeiramente o Evangelho, sobre o que ele fala. Homens ou deuses. E eu já adianto para vocês, nenhum e nem outro, nem sobre homens e nem sobre deuses, mas o Evangelho de Deus, o Evangelho pregado, é sobre o Deus vivo. Olha só o que diz lá então no versículo 15, quando eles dizem assim, olha, nós anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. É interessante Paulo e Barnabé utilizarem exatamente essa expressão Deus vivo, porque eles estão fazendo um contraponto direto àquela circunstância toda. O que estava acontecendo ali? Eles estavam se encaminhando a um templo de um Deus que eles criam ser um Deus verdadeiro, dentre muitos deuses que eles criam ser deuses verdadeiros. Eles estavam indo em direção à adoração a um Deus, entendendo que Paulo e Barnabé representavam esses deuses ali no meio deles. Embora eles tivessem essa crença de que esses deuses podiam se manifestar no meio do povo e vir como pessoas em figura humana e se relacionar com o povo, nós não podemos esquecer que esse Deus que eles criam foi feito por quem? Pelas mãos desses mesmos homens que o adoravam. As estátuas eram forjadas pelos homens. A ideia da divindade foi forjada pela criatividade de um homem ou de um conjunto de homens que entendeu que aquilo era o certo para que eles fossem e seguissem. E aí você pode falar assim, mas pastor, já me perguntaram, já falaram assim, e Deus? Deus também não é uma criação humana? Veja que há algo interessante na fala de Paulo também, que é como ele aborda quem Deus é. Ele não só fala que ele é o Deus vivo, mas fala os feitos que Deus realizou, os feitos de Deus, as obras de Deus. E ele diz, ele não é um Deus qualquer, ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus que está preso numa estátua. Vocês não vão encontrar ele nem em mim, nem em Barnabé, e nem em nenhum dos seus seguidores, mas vocês vão encontrar ele vivo, ainda que não visível, real, ainda que não palpável. Porque ele não é o Deus do sol, ele não é o Deus simplesmente do mar, ele não é o Deus de uma coisa, mas ele é o Deus que criou todas essas coisas. E aí ele deixa muito claro, enquanto vocês buscam esses deuses que são criados, eu anuncio para vocês o Deus que é criador e não criatura. O Deus que eu falo, o evangelho que eu anuncio é do Deus que é criador. Nós cantamos isso agora, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus que criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. O Deus que nós cremos é o Deus real, que antecede a nossa própria criação, porque foi ele que nos criou. O Deus que é vivo e que não está preso nem nesse templo, nem naquilo que a gente possa querer prendê-lo. Que não está preso numa estátua, numa figura, nem mesmo nesse livro aqui. Embora a Bíblia seja a palavra de Deus, Deus não está preso na Bíblia. Deus não age só se a minha Bíblia estiver aberta. E nem age só se eu estiver com a minha Bíblia junto comigo. Ainda que hoje a gente tenha facilidade de carregar a Bíblia no celular e a gente larga uma perna por aí, mas não larga o celular. Então a Bíblia está sempre com a gente. Mas Deus não está comigo porque eu estou com a Bíblia. Deus está comigo porque Ele é vivo, real e onipresente. Está em todos os lugares. O seu poder transcende a minha criatividade, aquilo que eu posso criar. O Deus que eu crio é o Deus que eu controlo. O Deus que a minha mão faz é o Deus que pode ser desfeito por essas mesmas mãos. Mas o Deus que me criou, eu não posso alcançá-lo. O Deus que me criou, eu não posso contê-lo nas minhas mãos. O Deus que me criou, eu não posso contê-lo nem mesmo no meu entendimento. O Deus que me criou, eu não posso conter Ele nas minhas palavras. Ele é muito maior do que isso. Ele vai muito além disso. E Ele criou cada uma das coisas que existem. Cada um dos seres viventes, cada complexidade da natureza, Deus é quem fez. Aquilo que a gente consegue enxergar, como quando a gente sai por aqui e olha lá no estacionamento, tem uma árvore, aquilo foi Deus que fez. Como aquilo que eu não posso ver, que está acontecendo aí dentro de você, aqui dentro de mim. Eu creio que meu coração está batendo porque eu estou aqui falando com vocês. Mas está lá, dentro tem uma série de coisas acontecendo, processos químicos, fisiológicos acontecendo. Em nível microscópico, então, existem coisas acontecendo que eu não posso nem mesmo conceber. Mas é Deus quem sustenta, é Deus quem faz, é Deus quem permite que isso continue funcionando. É Deus que faz que as moléculas sejam tão coesas que esse púlpito não se desfaça de repente, mas ele tenha sentido físico, solidez. Porque Deus criou
assim as coisas. A sua inteligência, a sua sabedoria, o seu poder vai muito além daquilo que eu consigo alcançar, imaginar. O evangelho verdadeiro anuncia o Deus vivo. O evangelho verdadeiro não anuncia um pregador. O evangelho verdadeiro não anuncia uma igreja. O evangelho verdadeiro não anuncia nem mesmo uma teologia específica, embora às vezes a gente queira se apegar a isso. É claro que nós devemos buscar uma teologia bíblica saudável, mas o verdadeiro evangelho vai muito além daquilo que a gente consegue, que a gente quer aprender e dizer o que é. O verdadeiro evangelho anuncia a existência do Deus vivo. E isso. E simplesmente, totalmente, absolutamente isso. E maravilhosamente isso. O Deus vivo. Ao pregarmos o evangelho, a nossa preocupação deve ser anunciar esse Deus vivo que criou todas as coisas. A nossa preocupação deve ser que as nossas palavras que anunciam o evangelho falem a respeito do Deus vivo, verdadeiro e único Deus. Quando a gente anuncia o evangelho, a gente também não deve se preocupar tanto em anunciar, embora a gente também deve estar pronto para dar razão da nossa fé, em anunciar aquilo que o evangelho não é. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas pessoas que vão anunciar o evangelho e estão muito preocupadas em dizer assim, eu tenho que combater aquilo que o mundo fala. É fato, é verdade. Mas saiba de uma coisa, a verdade de Deus, a verdade de quem Deus é, a luz que brilha da parte de Deus, da sua glória, quando ele é anunciado, ofusca qualquer mentira que o mundo oferece. Ao invés de ficar desesperado para anunciar o diabo e derrotar ele depois, anuncie o Deus vivo. E o diabo automaticamente, rapidamente, é ofuscado pela glória de Deus. Tem muita gente que usa do púlpito para gastar tempo para falar mais daquilo que o diabo faz, parece que para gerar até mesmo um medo, um desespero, ao invés de anunciar o verdadeiro evangelho. Às vezes a gente se cerca, então, de recursos apologéticos mais do que o próprio evangelho, para simplesmente combater o que o mundo está dizendo. Às vezes a gente se cerca de uma necessidade de estar constantemente falando com as coisas do mundo, ou com as coisas que estão acontecendo em tempo real, para anunciar o evangelho. Quando é necessário somente uma coisa, anunciar o Deus vivo. Quero aqui então fazer uma observação para que você não ache que eu sou contra a gente dialogar com o nosso tempo e termos uma mensagem contemporânea. Para que você não pense que eu penso que o recurso apologético é dispensável. Não, ele é extremamente importante. A defesa da nossa fé é importante. Mas não é isso que pauta a anunciação do evangelho. Eu posso ser uma pessoa muito simples e talvez não ter os recursos de defesa do evangelho que alguém mais culto tenha. Eu posso ser uma pessoa muito simples e viver num lugar extremamente isolado e não estar inteirado do que acontece na vida política do país, não entender das questões econômicas, não ter ideia de como que se explica, então, a guerra que acontece lá, o conflito que acontece ali, mas ainda assim, anunciar o evangelho com propriedade, desde que eu anuncie o Deus vivo. Se você tem a possibilidade de se valer dos recursos que estão à sua volta, de conhecer o mundo, de conhecer a atualidade, de dialogar com outras ciências, amém, glória a Deus por isso. Com certeza você vai poder atingir grupos que fazem esse tipo de exigência. Mas nós não podemos esquecer que anunciar o Deus vivo é suficiente. Anunciar quem Deus é suficiente. Porque a verdade de quem Deus é supre e cumpre e preenche todas as lacunas que são feitas pelas dúvidas que o mundo traz. Pelo vazio que o pecado causa, pelo buraco que o mal traz no coração, que o mal corrói no coração daquele que não tem a Deus. Você só precisa anunciar o Deus vivo. Então isso não é desculpa para a gente ficar em ignorância, mas é certeza de que ao anunciar o Deus vivo, a mensagem foi completa. A mensagem foi completa. Então cuidado, para quando a gente for anunciar, a gente não se cercar de tantos acessórios, tantas desculpas ou tantas coisas para pensar que estamos enriquecendo a pregação. E esquecemos de falar que anunciamos o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Aliás, falar que Deus criou todas as coisas já pode ser um grande assunto para você desenvolver, porque muita gente não crê que Deus criou todas as coisas. Tem gente que até tem um apego de fé. Tem gente que até tem uma cultura religiosa,
dentro do seu lar, uma tradição religiosa na sua família, e até faz uma oração, fala um graças a Deus de vez em quando, fala um Deus me livre numa situação ruim, mas na hora que fala assim, mas Deus criou todas as coisas, ele não concorda com você. Mas nós não, nós anunciamos o Deus que criou todas as coisas, que tem esse poder de criar. Isso para nós é caro, isso para nós é importante, porque nos lembra que ele não é um Deus controlado pelas nossas mãos, que ele não é um Deus que está submisso à nossa vontade, que ele não está submisso à nossa inteligência, mas muito mais do que isso, ele é quem nos criou e nos deu a inteligência que nós temos, e nós é que somos submissos a ele. Diferente de Júpiter, de Mercúrio ou qualquer outro Deus, qualquer outra divindade, figura idólatra que se levante, nós cremos no Deus vivo e verdadeiro, que é criador, que não é criatura, que é maior do que nós, que não é o nosso servo, mas que nós é quem somos servos desse Deus. Esse Deus, então, que é vivo, diferente do Deus que eles queriam adorar, que eles queriam associar à imagem de Paulo e Barnabé, é um Deus que nos liberta dessas imagens e figuras que nos levam à idolatria, que nos confundem. E nós podemos adorar esses deuses mesmo quando nós não levantamos estátuas ou templos pagãos. Nós muitas vezes levantamos ídolos invisíveis, que a gente associa como deuses da nossa vida. Mas quando nós queremos no Deus vivo, Deus real, o Deus que fala, o Deus que nos conhece, o Deus que criou todas as coisas, ele nos liberta pela verdade do seu evangelho de toda a idolatria, de todo o apego àquilo que não é Deus verdadeiro, dos deuses e dos homens. Então o evangelho não é sobre homens ou deuses, mas sobre o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus de toda a terra, o Deus criador de todas as coisas. E essa é a nossa primeira lição. A nossa segunda lição é então também que o evangelho ele não é nem sobre homens ou deuses, mas é sobre os feitos do Deus vivo. Se ele fala então de quem Deus é, ele fala também daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez. Volta comigo lá no texto de Atos 14, ainda no capítulo 14, no versículo 16, ele diz assim, nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas dos céus, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Nesse momento, Paulo anuncia também os feitos de Deus. Ele diz sobre quem é, mas diz também sobre o que é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho anuncia os feitos de Deus. Por que é importante a gente falar que o evangelho anuncia os feitos de Deus? Porque é muito tentador a gente querer contar muitas histórias ao anunciar o evangelho para alguém. A gente contar a história da nossa igreja, a gente contar a história da teologia, a história da igreja, a história da reforma, a história disso, daquilo, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho provado, que pode ser muito útil, mas não sem antes eu anunciar o evangelho. Ao anunciar a minha história, eu dei um testemunho. Mas se eu quero anunciar o verdadeiro evangelho, eu preciso anunciar os feitos de Deus, quem ele é. Dizer que ele é o Criador, mas também dizer mais, que ele não só criou e soltou, mas que ele criou e continua cuidando desse mundo. E ao cuidar desse mundo que ele criou, ele tem uma história escrita a respeito desse mundo, que é a história da redenção. Os feitos de Deus que nós devemos anunciar é a própria história da redenção. Aqui Paulo, eu quero lembrar você que Paulo já havia pregado. E na verdade o que ele faz é um apanhado geral. Ele reúne alguns fatos para lembrar esse povo de quem eles estavam ouvindo. Paulo já havia pregado, inclusive um homem já havia sido curado como fruto da pregação que Paulo havia feito. Aqui ele lembra. Então ele não é detalhista. Mas com certeza na pregação, tomando como modelo não só o livro dos Atos, mas toda a caminhada de Paulo, toda a sua jornada, as suas cartas, e mesmo aqui, onde ele anuncia, nós podemos ter essa certeza. Paulo anunciava os feitos de Deus. Os feitos de Deus. Tem algo interessante aqui nesse texto, que quando ele fala daquilo que Deus faz e fez, ele fala que Deus não deixou de dar testemunho de si, está lá no versículo 17. Não deixou de dar testemunho de si mesmo. Como que Deus dá
testemunho de si mesmo. Um testemunho é narrar a respeito de algum fato, de alguma coisa que você presenciou. Mas dar testemunho de si mesmo, um Deus que é invisível, como que ele pode narrar quem ele é? Como que Deus fez isso? Através do seu Filho Jesus. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é o testemunho do Deus vivo. Ele é a visão clara da existência de Deus. Deus não deixou de dar testemunho de si. O feito que nós devemos anunciar de Deus é que Ele criou todas as coisas e que Ele dá testemunho de si através do seu Filho Jesus. Ao anunciar o Evangelho, você jamais pode esquecer de mencionar Cristo Jesus e a sua obra salvadora. A obra de redenção é, então, de fato, o anúncio do Evangelho. É a pregação mais própria, mais essencial deste Evangelho. Mas ele dá contexto. Antes mesmo de falar que Deus dá testemunho de si, ele lembra da condição do homem. Ele fala, Deus criou, mas o homem ficou à mercê de si mesmo, errante nos seus próprios caminhos, perdido nos seus pecados, nas suas maldades, rebelado contra Deus, andando por aí sem direção, sem propósito, sem um dono para si. E pensando que se faz dono, que faz dono de si mesmo, se rendendo a senhorio de senhores cruéis, tiranos, a ídolos cruéis que sugam, que tiram, que matam. Nós estávamos por aí, errantes. E é isso que Paulo fala, nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas não deixou eles assim. Deu a eles o testemunho de si em Cristo Jesus. E é isso que nós devemos anunciar. Quando você anunciar o Evangelho, você precisa dizer, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, errantes, sem esperança, e nada podíamos fazer por nós mesmos. Mas Deus deu testemunho de si e mandou o seu Filho Jesus, que encarnou, o Deus encarnado, veio e habitou entre nós. Veio e se fez homem, veio e se humilhou em favor de nós, para que através do testemunho de Deus, de si mesmo, em seu Filho Jesus, nós pudéssemos então desfrutar de bênçãos. Através do testemunho que Deus dá de si, Ele faz o bem, dando a nós chuvas do céu, estações frutíferas e enchendo o nosso coração de fartura e de alegria. É interessante porque ele fala então que aquilo que Deus dá de testemunho de si nos gera bênçãos maravilhosas, não só prosperidade aqui, dando fartura na nossa mesa, na mesa da nossa casa, dando segurança, dando vida para o nosso corpo, mas trazendo fartura para o nosso coração, trazendo renovo espiritual para nós, trazendo para nós a oportunidade de uma nova vida, agora sim com um propósito verdadeiro em Cristo Jesus. Nós que estávamos mortos, que vivíamos tristes, que não tínhamos esperança, com medo da morte, hoje não precisamos mais viver assim. Porque Cristo Jesus nos garante bênçãos, e não só bênçãos e farturas para essa vida, mas bênçãos eternas, bênçãos espirituais, fartura para o nosso coração, alegria para o nosso coração, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Então cuidado quando você anunciar o Evangelho com o ímpeto de contar simplesmente a sua história e de dar informação intelectual sobre o Evangelho e esquecer de falar da obra salvadora de Cristo Jesus. Se você não fez um curso de teologia, se você não leu muitos livros, mas você conhece a palavra de Deus profundamente, você tem todas as condições de anunciar o Evangelho. Ainda que você tenha vivido experiências maravilhosas, dê preferência para anunciar Jesus, porque só assim você vai anunciar o Evangelho. Teve um tempo aí, final dos anos 90, início dos anos 2000, pelo menos eu hoje não tenho ouvido tanto isso, mas era a onda dos ex alguma coisa. Você ia lá numa igreja e tinha um ex alguma coisa, ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex-homossexual, ex-prostituta. E aí ia lá esse ex alguma coisa e dava testemunho lá na frente. E esse testemunho era tido como a anunciação do Evangelho. Esse é um engano. É um engano. Ainda que a história seja linda, tocante, emocionante, o verdadeiro Evangelho só é anunciado quando a gente fala de Cristo. Por isso que é importante nós tocarmos esse assunto nessa noite, que ainda que a gente saiba que o Evangelho é Cristo Jesus,
a gente se sente tentado a contar uma história linda que Deus fez na nossa vida. E a gente pode compartilhar ela, depois que a gente compartilhar Jesus, que é a história principal. A gente pode testemunhar daquilo que a gente tem provado, daquilo que Jesus faz na nossa vida, mas não sem antes dizer quem é que fez o que fez na nossa vida. Sem antes dizer quem é que pode transformar a vida do outro. Sem antes dizer quem é o verdadeiro Deus vivo, Criador de todas as coisas. Se nós queremos anunciar o Evangelho, o que não pode sair dos nossos lábios, o que a gente não pode esquecer é quem Deus é, que Ele é o Deus vivo, e o que Ele fez. Mandou o seu Filho para nos salvar, para morrer na cruz por nós, para nos tirar dessa condição de perdição e de pecado. Evangelizar, então, não é contar a história pessoal, nem a história da teologia, nem exaltar aquele pregador, aquela pessoa, o testemunho daquele e de outro, mas é falar do testemunho de Deus sobre si mesmo. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. É falar direta e especificamente sobre Cristo. É lembrar da nossa condição de pecado e lembrar daquilo que Deus fez para nos tirar dessa condição, dessa separação entre nós e Deus. Por fim, uma terceira lição, lembrando então a nossa primeira lição, que o texto nos lembra que o Evangelho não é sobre homens ou deuses, mas sobre o único e verdadeiro Deus vivo. Segunda lição é que o Evangelho também não é sobre homens e deuses, porque ele fala sobre os feitos desse Deus vivo. Em terceiro lugar, o Evangelho é sobre arrependimento e mudança. Eu fiz uma pequena inversão aqui, proposital, e eu quero que você volte comigo no versículo 15. Nós já discorremos o 16, o 17, mas volte lá e pegue uma pequena palavra que fala ali no versículo 15, que diz: anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. O Evangelho é anunciado para, né? Nós falamos sobre quem, sobre o que, e agora eu quero dizer para que o Evangelho é anunciado. Ele é anunciado para gerar conversão, transformação, mudança de vida. O Evangelho é anunciado porque ele é o único capaz de mudar o rumo da nossa vida. Não é aquele coach da internet. Não é aquele método de disciplina e gestão de tempo. Não é aquele novo emprego que pode mudar a nossa vida. Não é o casamento dos sonhos que vai mudar a nossa vida. Não é a igreja XYZ, o pregador fulano de tal sendo ouvido todos os domingos ou todas as vezes que você puder, que vai mudar a nossa vida. A única coisa que pode provocar a verdadeira mudança na nossa vida e na vida das pessoas é o anúncio do verdadeiro Evangelho. É o anúncio do verdadeiro Evangelho. Nós podemos sim ter uma igreja receptiva, nós podemos sim ter uma igreja acolhedora, nós podemos ter uma igreja interessante, uma igreja com um espaço social agradável, onde as pessoas convivem bem, onde as pessoas têm trocas de experiências maravilhosas, onde as pessoas podem, inclusive, se ajudar na vida profissional, na vida emocional. Mas o que traz a verdadeira transformação na vida das pessoas não é esse convívio social da igreja, mas é o convívio espiritual. Aliás, é o Evangelho que é anunciado no meio da igreja e por aqueles que são da igreja de Cristo. Tem muita gente que vai estar no meio da igreja por muito tempo, entretida por todas as coisas que a igreja oferece, sem provar do verdadeiro Evangelho, porque está tão focada nas coisas secundárias que se perde daquilo que é verdadeiro Evangelho. Então, cuidado. Será que o verdadeiro Evangelho alcançou o seu coração? Esse terceiro ponto, essa terceira lição, ela não serve só mais para aqueles que vão ouvir o Evangelho, mas serve para nós. Porque o Evangelho precisa ser pregado para que as pessoas provem de verdadeira transformação. Mas esse Evangelho precisa ser pregado para mim e para você todos os dias. Eu e você precisamos pregar o Evangelho para a nossa vida todos os dias. Porque essa mudança não é uma mudança pontual, temporal. Não é aquele dia marcante que eu provei e eu conto para todo mundo. O dia que o Senhor me alcançou foi tal dia, no acampamento, numa conferência, no culto tal, o pregador fulano, tal pessoa estava do meu lado, fulano me levou para a igreja. Essa experiência é maravilhosa, mas não viva dessa história. Viva da mudança diária que o Evangelho pode provocar na sua vida. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, ao lermos a palavra de Deus e ao clamarmos para que o Espírito Santo fale conosco e transforme a nossa vida todos os dias. Para que quando nós anunciarmos para aqueles que não conhecem, nós possamos então ser apoio, sustento, testemunho também de Deus na vida dessas pessoas. Para que elas olhem, vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O Evangelho de Cristo, Filho do Deus vivo, é mudança de vida de dentro para fora,
para cada um de nós. O evangelho de Deus vivo, o evangelho de Cristo Jesus, ele não é uma conformação social, porque nós não somos uma tribo urbana que escolheu uma roupa para vestir, um penteado para usar, um estilo de música para ouvir e um lugar específico para frequentar. E tem gente que toma a vida com Deus dessa forma, como se a igreja fosse uma tribo urbana. Eu sou do movimento punk, então eu vou deixar meu cabelo meio colorido, usar um moicano. Eu sou do funk, então eu vou usar o óculinho lá, fininho, o bigodinho, o cabelinho cortado assim. A igreja não é assim. E às vezes a gente toma a igreja como uma conformação social, simplesmente. Um modo de se vestir, um modo de falar e um lugar para frequentar e pessoas com quem eu convivo. O evangelho é muito mais do que isso. É mudança de dentro para fora. Se nós cremos que é o Deus vivo a quem nós servimos, então é um Deus dinâmico. Como Deus vivo, Ele fala conosco todos os dias. Todos os dias. Alguém que morre para de falar conosco. Mas alguém que é vivo fala conosco todos os dias. Conversa, interage conosco todos os dias. E nós podemos confiar nesse Deus vivo. Ao pregar o Evangelho, então, nós devemos pregar o Evangelho que leva transformação, mudança. Nós devemos desafiar aqueles que ouvem o Evangelho da nossa boca a essa vida nova, a essa transformação, a essa mudança. Lembrando que ela vem de dentro para fora, uma ação do Espírito. Não é você que vai dizer aquilo que essa pessoa tem que fazer, mas o próprio Espírito de Deus que fala ao coração dessa pessoa, pela sua palavra, aquilo que deve ser transformado. Assim como Ele fala comigo e com você, aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Para a gente finalizar, eu quero aqui levantar alguns pequenos desafios para a nossa vida. O primeiro deles, pregue o verdadeiro evangelho. O Senhor nos chama hoje a pregarmos o verdadeiro evangelho. Nós somos embaixadores de Deus, nós somos anunciadores do evangelho de Cristo, nós é quem somos aqueles a quem foi confiada a missão de anunciar o evangelho. Lembre-se, você tem toda a condição de anunciar o evangelho, porque basta anunciar o Deus vivo, os seus feitos e levar a transformação. Lembrar que esse evangelho gera transformação. Use sim as estratégias de evangelização, use as estratégias de penetrar espaços específicos, linguagens específicas, mas use isso como um auxílio para pregar a verdadeira mensagem do evangelho. Não seja tão preso a um método que ele vire o centro do evangelho, mas use um método para servi-lo a pregar o verdadeiro evangelho. Não como substituição, não como distração, mas como algo que colabora para que a gente possa pregar o verdadeiro evangelho. Os métodos, as formas, as técnicas, elas são maravilhosas, são bênção para a nossa vida, desde que elas não se tornem substitutos do verdadeiro evangelho. Busque o conhecimento de Cristo para pregar esse verdadeiro evangelho. Sem você conhecer a Cristo, você não pode falar de Cristo. Sem saber quem é o Deus vivo, você não tem como falar do Deus vivo. E esse é um convite constante que eu faço a cada mensagem que eu prego. Leia a palavra, conheça a Escritura para anunciar um Deus verdadeiro, que muda primeiro você. Pregue o evangelho primeiro para você, antes de falar para aqueles que estão ao seu redor. O evangelho precisa fazer sentido na minha vida. Quem vai querer seguir um evangelho que é só de discurso? Até porque de discurso a gente já está farto, não é verdade? Tem tanta gente discursando tanta coisa. Algumas até que às vezes parecem mais interessantes. Mas só aquele que pode provocar a verdadeira transformação é o evangelho. Se você não provou da transformação, que transformação você quer dividir? Talvez você precisa conhecer também esse verdadeiro evangelho na sua vida. E por último, pregue o evangelho a você mesmo diariamente. Eu já estava falando sobre isso. Pregue o evangelho a você mesmo diariamente. Peça ao Senhor para que Ele ministre sobre a sua vida, para que o Espírito Santo fale com você. Pegue essa palavra, coma ela todos os dias, prove dela todos os dias, para que ela sustente o seu corpo, para que ela fortaleça o seu espírito, para que você seja um anunciador do verdadeiro evangelho. Para a gente finalizar esse momento da palavra, eu quero convidar você a dar uma resposta através de uma canção que as crianças cantaram. Vou chamar as crianças do Perfeito Louvor a virem aqui à frente novamente. E eles vão cantar a música que nós cantamos no tempo de contrição. Mas não só eles vão cantar. É uma música simples, não é uma música difícil. Eu quero convidar você a cantar em voz alta, a se colocar de pé também e responder a essa mensagem que diz: Senhor, me ajude a manter os olhos fixos em você, para que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. A ideia de que o evangelho é vivo, é o Deus vivo falando conosco, ela precisa permanecer no nosso coração, ela precisa ser
estar bem ancorado no nosso coração, para que a gente não esqueça que é todos os dias que nós precisamos lembrar desse verdadeiro evangelho. Todos os dias nós precisamos ouvir a mensagem do evangelho. Todos os dias nós precisamos lembrar o que Cristo fez e faz por nós na nossa vida. O Deus que habita em nós continua trabalhando no nosso coração. Vamos ficar de pé e cantar essa música? Tem letra, né? Vamos começar ela de novo? A gente perdeu o comecinho aí. Põe de novo, meninos, por favor, senão a gente vai perder o tempo. Agora vai. É a primeira vez que já saiu sangue na minha língua. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras, Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor, que possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante, que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante, que todas as outras, que todas as outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor, que possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor, que possa responder ao seu favor. Amém. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos e te louvamos porque a tua palavra nos ensina, nos lembra o que é o verdadeiro evangelho, nos lembra que nós somos chamados a pregá-lo, aqueles que não conhecem, mas sobretudo para as nossas próprias vidas, todos os dias. Todos os dias nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor fez. Todos os dias nós precisamos provar e podemos provar daquilo que o Senhor fez por nós. Todos os dias nós lidamos com situações em que nós precisamos lembrar: o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o pecado
O Senhor Jesus é maior e a vida que Ele nos concede é maior do que essa. Nós precisamos lembrar que não há Deus maior, não há Deus melhor, nem tão grande como o nosso Deus. Nós precisamos lembrar disso para que nós não nos curvemos às idolatrias, para que nós não nos apeguemos às coisas vãs, mas para que sejamos transformados pelo verdadeiro Evangelho. Para que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Ti, ó Deus, na Tua verdade, na Tua palavra. Que a Tua igreja, a igreja do Tarumã, possa provar, ó Deus, a transformação do verdadeiro Evangelho. Que essa igreja seja a anunciadora, proclamadora do verdadeiro Evangelho em todo lugar. Que nós possamos sim nos valer dos recursos que o Senhor nos disponibiliza por outros aprendizados, mas que jamais saia dos nossos lábios, do menor ao maior, do mais simples ao mais culto, a verdadeira mensagem do Evangelho. A anunciação de que nós cremos no Deus vivo, que nos tirou do império das trevas, nos tirou do lamaçal do pecado e nos concedeu vida em Cristo Jesus, que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado e nos aproximando novamente de Deus. E que garante a nós o vislumbre da vida eterna. Só em Cristo Jesus nós podemos ter a certeza de que as coisas não se acabam aqui, que a nossa vida é muito pequena aqui, que a nossa verdadeira vida, que a nossa casa, o nosso lar é com Deus, em Deus, na eternidade. Que nós possamos ansiar por isso também, ó Deus. Nos abençoe na nossa semana, em tudo que fizermos, nos fortaleça, nos guarde de todo mal, que nós possamos nos apegar a Ti, andar perto de Ti, em obediência ao Senhor constantemente, em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.